dia, professora. Boa tarde. Como pode ver aqui no vídeo, lá no fundo tem a lagoa. O limite do terreno é onde tem as plantações. Lá no fundo, tomate, berinjela, cebola. E deste lado cá em cima tem a melancia. E temos mais tomate. Do outro lado, ao lado do tomate, vamos plantar milho, amendoim. Então, o terreno vai desde aquela... O limite é aquela parte que já está limpa para cá. E sobe esta parte que vemos ainda não está limpa. Tem ali as nossas cabanas de material local. Esta é a parte do lado do Planalto. Então, e aqui tem um sistema de regadio em que nesta caixa que se vê tem um furo. Lá embaixo tem o tubo que fornece água àquela zona toda da horta. Então, lá em cima temos mais uma caixa, que é a caixa de derivação, que vai para a água, leva um tubo para baixo, um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Mas só temos ainda montado o tubo para baixo. Falta montar para o lado direito e para o lado esquerdo. Vou fechar este vídeo para não ser muito expansivo, mas vou mostrar aqui que a água que sai lá do furo, a partir dos painéis solares que estão aqui, vem desaguar aqui. Então aqui este é um tanque que leva 30 mil litros de água e a água vai toda lá para baixo para a rega. Então temos lá no fundo o curral dos porcos. Esta construção é para pôr um tanque lá em cima para fornecer água para ir lá para o cimo do Planalto. Então, aqui esta é a minha casa de campo, que ainda não inaugurei. Ok, mas agora eu vou cortar, vamos lá para cima. Atrás da casa, tem uma casa de banho feita de material, de tijolos de inhambane. Então, ainda estamos a subir para o cimo da montanha, do Planalto. Então a vegetação é esta, mas pretendo limpar para ver se planto coisas e contando mesmo também com os animais. Tem ali um cabrito, não sei se se vê no vídeo. Então, vamos a subir. Tem aqui um monte de coqueiros, mas estes coqueiros alguns já estão velhos. Precisam ser substituídos. Bem, já plantei alguns híbridos, mas tudo foi feito há bem pouco tempo, então não há resultados de nada ainda. Então, se um dia eu ganhar a lotaria, eu venho fazer a minha casa aqui neste sítio, que é o cimo do Planalto. Esta zona toda vai ser o meu quintal. Então depois tem a vista para lá e tem
depois a vista para tudo isto de coqueiros lá acima. Para o terreno, desce até uma descida, vai até lá abaixo e depois percorre uma planície de cerca de, talvez, não sei, até lá onde tem aquela areia branca lá no fundo. Aí mesmo, naquela direção. Então ele desce e vai até lá ao fundo. Pronto, é tudo. E me mostrar dos vídeos. Pelo que eu vi e pude observar nos vídeos, o que a senhora gravou foi apenas leiras de eh, plantações das hortaliças, das verduras. E aí a senhora falava comigo que a senhora queria uma consultoria para ver como é que poderia utilizar aquilo mais economicamente. Daí eu pensei nesse modelo de fazenda agroecológica. Tem algumas coisas que é preciso adaptar, outras coisas podem ser criadas. Então, a questão do uso das plantas medicinais e tal. E aí eu perguntava à senhora se a senhora estava utilizando isso economicamente, assim, se a senhora estava tendo uma vendagem boa dos produtos, se estava tendo uma inserção boa no mercado, se já tem uma lista de clientes e tal. Esse era o trabalho, que a gente vinha organizando. Então, na realidade aí, a ideia de uma fazenda agroecológica, pelo que a senhora estava querendo, de um plantio que fosse menos agressivo ao meio ambiente, de uma atividade econômica agrária que, ao mesmo tempo, preservasse o meio ambiente. E aí a senhora falava, por exemplo, de utilizar ali aquelas plantas daninhas, né, para revirar a terra e fazer delas mesmos formas de fortalecer o solo. E aí a gente estava conversando nesse sentido. Exato. Nesse sentido, então, a ideia seria ver a disponibilidade de pesquisa agropecuária no Brasil. Aqui a gente tem a Embrapa, que trabalha muito com isso. Tem o mestre Cobra Mansa, que é um senhor que tem uma fazenda também agroecológica, que não utiliza defensivos agrícolas químicos, e ele faz extensão rural. Ele tem instalações de armazenamento e tem também a infraestrutura rural. E os profissionais dele vêm da Europa e dos Estados Unidos, que eles vêm fazendo como se fosse um estágio lá. Então, eles ficam lá, trabalham na fazenda e ficam lá um tempo. E aí eles não pagam o valor da estadia porque estão trabalhando na fazenda. Então, por isso que eu perguntei à senhora, por exemplo, se a senhora tinha como aproveitar as pessoas daí que vão para a praia ou as pessoas das próprias universidades do curso de agrárias, ciências agroecológicas, ciências da geografia, ou mesmo o curso de turismo, que aí as pessoas vão trabalhando na fazenda, ao mesmo tempo ficando por ali te apoiando. É preciso, no caso do Brasil, a gente tem cooperativas e organizações que os pequenos produtores rurais reúnem pequenas organizações para um ajudar o outro. Então, quando é a época de colheita, os fazendeiros e os filhos do fazendeiro da fazenda ao lado vão até aquela fazenda ajudar na colheita, porque a colheita precisa de mais gente, e um vai ajudando o outro para poder crescer. E aí pensar também em forma de seguro contra riscos climáticos, porque, por exemplo, agora tem um país agora aí que deu um ciclone. Eu sei que aí em Moçambique já tivemos vários ciclones e que isso atrapalha toda a produção que você vem construindo. Então, essas são algumas ideias que eu pensei em termos aí dessas práticas agroecológicas. Primeiro, pensar o manejo de reciclagem de nutrientes, né? A rotação de culturas. Então, por exemplo, uma terra que você planta uma determinada cultura de hortaliça durante 1 ano, 2 anos, tem que ter uma outra terra de igual tamanho para poder você fazer a rotação das terras, para as terras não ficarem muito usadas e com baixo nível de nutrientes. As espécies arbutivas e arbóreas
Elas não só vão compor a diversificação da paisagem, como também serão as plantas medicinais que podem ter uso comercial, né, de comercialização ou de industrialização também. Eu pensei em 7 hectares de terras, eu não pensei numa pecuária leiteira. Eu pensei numa pecuária leiteira, mas de animais de pequeno porte, como, por exemplo, eu não sei como é aí, mas aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem as ovelhas, a gente tem os cabritos e tal, e as pessoas costumam vender a carne desses alimentos para a indústria de corte ou para as pessoas que praticam religiões de matrizes africanas. É, Bom, vamos caminhando. Uhum. Sim, Bom, na otimização da eu sei. fixação. Oi, pode dizer. Você quer dizer ou quer que eu finalize? Deixa eu finalizar, depois você vai anotando aí, depois você me diz tudo. Pode ser? Sim. Pronto. Na otimização da fixação biológica do nitrogênio, pela utilização de leguminosas, diversificação das culturas, eu pensei da gente pensar o sistema biológico, né, como um todo, pensando ali, por exemplo, a importância é, dos pequenos roedores para comer os insetos, das cobras para comer os pequenos roedores, é, do cachorro ou do gato para comer as cobras e assim sucessivamente. Pensar assim numa cadeia bem ampla, uma cadeia agroecológica ampla. Pensar nos usos de recursos locais. A senhora falou, por exemplo, que tinha água, tem uma lagoa próxima, a senhora não pode usar, que a senhora tira água diretamente do solo, né? Através do sistema de bombeamento. Pensando também na manutenção do equilíbrio nutricional das plantas, como é possível fazer. Aí a senhora falou também da utilização de plantas de cobertura do solo, né? Que a gente já vinha comentando sobre isso. Bom, vamos caminhando aqui. Daí eu pensei nesse sistema, né? Porque quando eu pensei na questão, por exemplo, do pessoal que vai para a praia, que eles poderiam utilizar a fazenda de modo cultural, né? Ah, eu quero dormir uma noite aqui e depois voltar na praia no dia seguinte. Mas a senhora falou que isso não é possível, que a senhora não tem instalação para isso. E daí eu fiquei pensando como é que a gente poderia fazer para aumentar o nível econômico da fazenda nesse momento. Eu sei que depois, por exemplo, as próprias verduras, as próprias hortaliças vão se autopagar, mas nesse momento agora fica muito alto pensar a manutenção da fazenda só por hortaliças. Aí eu pensei, por exemplo, naquela usina de criptomoedas, né? Eu vinha falando sobre isso. Eu pensei também nessa questão ambiental, do mercado de carbono, porque como é uma região, pelo que eu observei, bastante densa, né, que tem todo um aspecto de um reflorestamento, tem uma florestinha e tal, 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 eu pensei da gente pensar no mercado de carbono, né, que é a venda de determinada quantidade de oxigênio pela quantidade de gás carbônico que determinadas empresas europeias e americanas produzem. E elas precisam recompor esse espaço, financiando o mercado de carbono. Bom, aqui estão alguns exemplos, né, de vida terrestre que poderia estar juntos, mas eu não sei se é esse o caso, pelo que você falou ali. Pelas fotos que você me deu, eu acho que não, tinha que ser animal de pequeno porte. Aqui eu coloquei um exemplo também para a gente poder pensar em termos das hortaliças, para saber se elas estão com solo adequado, né? Ou se tem alguma falta de algum nutriente e de que forma a gente poderia repor esse nutriente ao solo. Quando a gente fala de fitoparasitas, por exemplo, são vermes, né? Que habitam a água e o solo, né? Que podem ser utilizados, né? Para combate às pragas. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, né? Se você for tirando do solo tudo aquilo que é sujeira, de repente você não consegue manter as hortaliças a longo prazo, porque você precisa de uma quantidade enorme de água e de nutrientes
que esse solo, sem a presença de uma arborização ou de um fator ecológico mais denso, poderia lhe proporcionar. A questão, por exemplo, inclusive dos lixos, né? Dos lixos orgânicos, que poderiam fazer compostagem, que poderiam servir, por exemplo, como fonte de energia através de fontes biodegradáveis, né? A questão do minhocário, da compostagem, né? Do aterramento de lixos que realmente não podem ser feitos de compostagem, né? Aqui eu estou colocando para você um sistema simples de compostagem que pode ser utilizado. Eu imagino que você já tenha também o serviço de compostagem aí que você mesmo faça, porque eu vejo que você é uma mulher que põe a mão na massa também, né? Aqui eu citei o ciclo do nitrogênio, né? Mas eu acho que não sei se é esse o caso que você não tem grandes animais e ainda não tem pequenos animais, só tem hortaliças, né? Tenho porcos. Ah, porco. Ah, pronto. Mas eu acho que eu imagino, eu vou olhar depois você pode pedir também o técnico da extensão rural aí de Moçambique, que agora está trabalhando com você, para saber se o gás carbônico, né, que é exalado das narinas do porco, se ele realmente se torna um problema para essa região ou se por ser uma quantidade mínima não há necessidade de pensar nisso nesse momento, talvez no segundo momento. Bom, a questão da indicação geográfica é uma medida de latitude e altitude, né? E nessa medida de altitude e latitude se faz um estudo técnico da região para que, quando pessoas de diversas partes do mundo precisar do seu produto, ele saiba que naquela localidade ele pode buscar ou mandar buscar ou fazer através do sistema internacional de entrega, né? Então é preciso pensar nessa indicação geográfica. Aqui a gente utiliza muito indicação geográfica para produtos mais, eu diria que faz parte da cultura local. Então, por exemplo, o queijo mineiro. O queijo mineiro, ele tem uma indicação geográfica, porque ele sai de Minas Gerais, né? É uma tradição de Minas, te faz um bom queijo, não sei o quê, não sei o quê. O chimarrão no sul do país. Então, aí existe uma indicação geográfica do chimarrão. Então, as pessoas querem o chá que faz o chimarrão. Então, sabe que naquela região então tem uma indicação geográfica e daí faz todo um estudo, se coloca na internet e as pessoas irem buscar. Então, a gente podia pensar nisso, pensando no produto de uma prática cultural ou de culinária aí existente na sua região, que você, por ter 7 hectares de terra, pode ter ganhos econômicos com isso. Bom, eu pensei nesses sistemas de chalé porque você precisa pensar também na sua residência, na residência da pessoa que vai te ajudar. E você precisa pensar também que, supondo que chegue um familiar seu, ou que chegue uma visita, ou até alguma pessoa que esteja passando e queira moradia, que você não precisa colocar dentro da sua casa, mas que você tenha um quartinho, ou 2 quartos, 2 cômodos, um banheiro, que essa pessoa pode se servir, e ao mesmo tempo você pode servir aquilo de aluguel para aumentar o valor econômico da sua fazenda. Bom, aqui as artes eu pensei nisso em termos, quando eu falei ali da indicação geográfica, né? Então, por exemplo, essas panelas de barro, por exemplo, são feitas aqui perto de mim, na Bahia, numa cidadezinha pequena aqui, né? E lá tem várias olarias, né? E é a referência mundial em panelas de barro, em filtros de barro e tal. Então, por exemplo, aqui também a gente tem esse prato, é um prato típico aqui do Brasil, não sei se vocês têm aí. Aqui tem a moqueca capixaba, que fica no Espírito Santo, a moqueca baiana, que fica na Bahia. A moqueca, aqui na região norte toda tem esse prato de moqueca, que é um prato feito com peixe, o peixe local, né? E aí usa, aqui, por exemplo, na Bahia usa-se o óleo de dendê e tal. É um prato muito quente, porque ele tem como é que chama, gente? Amendoim, ele tem canela, ele tem canela, amendoim e tem. Ah, eu esqueci o nome da outra coisa, quando eu lembrar eu te falo.
Bom, aqui tem algumas produções locais, por exemplo, o café local nosso aqui, a criação, por exemplo, de abelhas, né, o apiário, né? Então tem DT, por exemplo, a gente sabe que a abelha africana produz um mel excelente, né? Eu não sei se na sua região, por ter pequenas arborizações, já tem algum resquícios de abelha que estão fazendo aí a sua colmeia. Então aqui a gente utiliza isso. Tem o chocolate local, eu sei que aí na África também vocês têm plantações de cacau que são muito importantes também em termos do foco, né? Mas aí teria que ser regiões mais frias. Eu não sei se essa região sua é uma região fria que dá para plantar o cacau. Mas o cacau e o café são regiões mais frias, né? Agora, quando se esquenta um pouquinho maior, a gente pensa, por exemplo, numa plantação de laranja e tal, alguma coisa assim. Aqui, por exemplo, a gente tem a cadeia produtiva do cacau. Então, você tem os grãos do cacau, que são fermentados e secos, aí você tem as cacas, você tem os grãos sem cascas, os grãos sem casca fazem os nibs de cacau, que é muito utilizado por uma fatia do mercado, que é o mercado de pessoas que não podem comer açúcar, né? Porque aí comem exclusivamente o cacau, 100% cacau, que a gente chama de nibs de cacau sem comer açúcar. É um mercado que tem crescido muito no Brasil. Bom, junto a esse tipo de plantação, de uma área mais arborizada e coisa e tal, pode-se ter uma sala de ambulatório de práticas integrativas e comunitárias, porque como você está próximo à praia, geralmente as pessoas quando saem da praia saem com uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, ou estão de carro, viajaram muito tempo, aí querem uma massagem, uma massagem nos pés, querem um reiki, uma terapia, tá com a dor aqui, outra ali. Se você tiver uma sala, um local, pode ser inclusive aí, ao ar livre, né? Desde que tenha uma cobertura adequada por conta do sol, para você, por exemplo, ter um espaço assim. Ou até a ida da pessoa, né? Tem pessoas que vão e ficam um dia na fazenda, um dia não dormem, né? Ficam o dia todo na fazenda. E ali eles aprendem como plantar hortaliças, como colher hortaliças, tomam um banho por ali e à tarde vão embora, né? E aí eles pagam para você por esse um dia que eles passaram ali, que é uma outra forma de ganho econômico também. Esse ambulatório de práticas integrativas também, ele pode ser acoplado às atividades rurais, porque né, ele não é algo que você vai ter aquilo com muita regularidade. E a gente sabe que na produção rural não é a toda hora, a todo momento que você está dentro da terra. Então você pode adequar, geralmente, os dias que você está na terra, os dias que você está na produção, por exemplo, de medicinas tradicionais para o ambulatório de práticas integrativas, por exemplo, supondo que você tenha a canela. Então vai ter um dia que você vai ralar a canela, outro dia você vai pegar as folhas da canela, vai fermentar, vai fazer óleo essencial, vai decantar e fazer o óleo essencial da canela. E aí quando uma pessoa chega, por exemplo, precisando de apoio, então você pode utilizar esse óleo essencial nessa pessoa sem necessariamente ter que ir lá na roça, pegar a folha de canela, cozinhar a folha de canela que você já tem o óleo pronto. Bom, aqui é só um exemplo, né? Plantando tudo dá, né? O que que dá na África, o que dá no Brasil, o que que dá nos Estados Unidos, não sei o que, na Índia e coisa e tal. Aqui a gente fala da horta medicinal, mas eu acho que você já tem aí, né? Por exemplo, a questão, por exemplo, dos benzimentos aqui no Brasil é muito comum, principalmente na roça, né? E as pessoas cobram também pelo benzimento. Numa tradição nossa, que é a tradição do cabelo, né? De trançar o cabelo, de arrumar o cabelo e tal, é algo que também pode ser utilizado economicamente. É, Aí tem outras tecnologias, que agora a gente chama de tecnologias agroecológicas, é o uso do GPS, dos tratores guiados por GTS, computador por satélite, de banco de dados na tela do smartphone, né? Que permitiu ao gestor de uma fazenda ter um maior controle sobre a plantação, né? Dos drones para o monitoramento aéreo, como eu disse para você, em tempo real do que está acontecendo, porque você não vai percorrer 7 hectares todos os dias, porque ninguém aguenta isso, né? Você vai ficar ali em um lugar ou não, e naquele outro lugar que você não está, né? Que você poderia estar tendo uma gestão maior através com o drone. Aqui você tem uma casa de farinha no Brasil. Observe que ao fundo, né, você tem uma área mais rural.
né? Essa casa de farinha, ela abriga, é como se fosse uma pequena indústria, né? De mandiocas e aipins, né? Que faz a farinha, né? O beiju, né? E vende nos comércios locais. Aqui no Brasil, por exemplo, só na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, a gente tem 170 casas de farinha. Praticamente cada fazenda tem uma casa de farinha, entendeu? Dá uma casa de farinha por 5 fazendas, alguma coisa assim, entendeu? E quais as produções industriais que podem vir da área rural, né? Óleos essenciais, florais, a cachaça, o vinho, o licor, né? Aqui eu coloquei alguma. A horta orgânica, que é algo que você já tem aí, né? E que você está se dando muito bem com a horta orgânica, eu vou deixar esse ponto aí para você poder pensar. Aqui nós temos geralmente muito problema com segurança pública, principalmente a segurança pública rural. A polícia local tem dado um suporte, mas antigamente não tinha. E a gente geralmente conversava com os vizinhos para criando um nível de segurança social mais coletivo, né? De certa forma que se o vizinho vê alguma coisa lá na casa dele, ele já te avisa pelo celular, e aí cada um vizinho ajuda o outro. Eu fazia isso muito quando eu tinha a minha fazenda. Pô, as instâncias hidrominerais, que você falou que aí é uma região mais quente. Então, por exemplo, com essa água que está aí, você pode criar um sistema de instância hidromineral para que as pessoas também possam se beneficiar ao sair da praia, né? A questão de vistas para o sol, né, para as pessoas poderem amanhecer no sol ou atardecer no sol. Bom, aí o sistema de praia, água doce, né, que você falou aí que você tem a lagoa, eu não sei, você disse que não pode usar, porque também pertence a outros fazendeiros, é uma lagoa mais comum, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um sistema nas praias aqui, por exemplo, da Bahia em Salvador, de alugar cadeiras. Então a gente compra as cadeiras ficam sendo do fazendeiro, mas um dia de praia que ele, por exemplo, não tem uma atividade muito forte na zona rural, ele pega essas cadeiras, vai até a praia e aluga as cadeiras para os banhistas. E aí ele ganha um dinheiro de fim de semana. Bom, aqui o sistema de fossa biológica, eu não sei se é uma preocupação sua, né? Que a água da fossa biológica, ela pode ser utilizada conforme você for pensar, por exemplo, né? Para poder recompor a umidade do solo, né? Em que está sendo feito plantios comerciais, né? A captação da água de chuva, né? Pode ser uma outra forma também de você estar utilizando. Você falou que essa região chove, mesmo chovendo um pouco, mas pelo que chove, se você conseguir captar essa água, né? Você pode utilizá-la no segundo momento. E, geralmente em momentos que tem pouca água, que você tem que ligar a bomba, então você ligaria menos a bomba, gastaria menos, teria menos custo com o consumo de energia. Bom, aqui o sistema de irrigação, né, através de bombeamento e tal, dessa água que se captou da chuva, tá? Se tiver máquina de lavar, eu não sei se aí onde você está, você tem tanquinho ou máquina de lavar, que tem uma outra forma também de captar e de utilizar a água, por exemplo, que resta, né, com sabão para poder livrar as plantações, frente às hortaliças, de pequenos animaizinhos, né, de bichinhos, ou de insetos que voam, que a água com sabão ela combate esse tipo de inseto, né? Aí eu falava também de pistas de bike, caminhadas, né? De você abrir. Eu abria, por exemplo, junto à cerca, eu deixava 1 metro a 1,5 metro, 1 metro a 2 metros, eu deixei 2 metros, né? Na minha cerca lá, que eu deixava para fazer caminhada, quando as pessoas vinham para fazer caminhada para conhecer o espaço, e também uma forma de você saber o que está sendo feito, se o vizinho está roubando o seu espaço, ou se tem algum bicho, um animal morto e tal, né? E geralmente a gente deixa um espaçozinho assim. Bom, o pomar, né? Pode ser feito também com plantas medicinais, né? Num espaço de 4 a 3 metros de distância um para o outro, né? Essa venda do pomar pode ser vendida no próprio comércio local. Se for uma venda um pouco, se for uma produção um pouco maior, pode ser vendida nos comércios de médio porte, né? E podem ser utilizados também no sentido de criar doces, né? Caseiros para ser vendido não como fruta, né? Porque às vezes quando a fruta já cai madura, né? E se você deixar, você perde ela. Então, para fazer doces, desidratação e tal, para vender de uma outra forma.
Bom, tem a reserva extrativista, eu não sei o que você está pensando aí, ou se você está pensando em monocultura, também é uma coisa que a gente podia conversar. Eu falava com você também da energia solar, né, de montar os painéis solares para você poder ter mais energia para as coisas que você vai fazer, sem precisar gastar a energia que vem de outros meios e coisa e tal, já que o sol é uma fonte limpa de energia solar. Bom, moinhos de vento, eu não sei se você tem interesse nisso, então vou pular. É, Aqui eu coloquei aqui o mercado de crédito de carbono, mas eu não sei se você vai utilizar, mas é muito utilizado no Brasil em pequenas fazendas. Essa fazendinha sua aqui, nossa, é considerada de pequeno ou médio porte, mas a gente também utiliza. Aqui como funciona o mercado de carbono e tal. Bom, era isso. De uma forma geral, era isso. Aí eu queria te ouvir para ver o que você está pensando. Eu vou aqui retirar a apresentação, tá bom? Agora você pode falar. Eu vou tirar a apresentação. Só não sei como tirar, mas eu vou tirar. Pera lá. Pode. Você, então, É, consegue ouvir-me? estou te ouvindo bem. Só coloquei no mudo para te ouvir melhor. Pronto. É o seguinte, a zona é de muito calor e pouca chuva. É só bandeira de cabeça para eu saber que está a ouvir-me. Então, existem aqui desafios muito grandes que têm a ver com esta questão da distância, de, de receber, digamos, turistas, não? Entre aspas. E é uma coisa a médio prazo. Não interessa até que se estiver aqui melhor. Agora estou a começar e quero começar com coisas muito fáceis. E coisas muito fáceis para mim, por exemplo, o que eu posso também descartar é a questão do uso do barro. Ali na zona não tem barro. Mas eu agora estou a começar com a horta para experimentar quais são os produtos que melhor se desenvolvem. Então, cheguei à conclusão que a terra, o local, por ser assim muito, dificilmente cresce a couve e a alface, ser muito pequeno. Os tubérculos, os produtos de solo, como beterraba, cebola, a berinjela, que é muito resistente, cresce muito bem, cresce bem o amendoim, a mandioca, o milho. Essas são até plantas, são plantios que não exigem muita amassada. Então, o que é que eu preciso de fazer? Aliás, também vou lhe explicar que a água é processada por painéis solares, energia solar. Então, eu, quando pedi o seu auxílio, estava muito na indicação, no desenvolvimento de plantas medicinais desidratadas, porque aqui quase não há, não existe. Esta seria uma boa fonte de buscar as plantas medicinais, mas num processo de etiquetagem, né? Registro, etiqueta, referência para que serve, etc. Gostaria imenso. Inclusive, quando pensei no Brasil, é porque o Brasil tem muitas plantas.
ou tem tantas como aqui, mas aí descobriram mais do que nós. Então, eu queria ter essa experiência de processamento das plantas medicinais, em que se pode empacotar e vender para se fazer o devido infusão ou o remédio. Então, o meu grande interesse está primeiro em desenvolver, ter todo uma série de dicas de como se pode fazer esta questão de plantas medicinais. A outra tem a ver com o arvoredo. Eu estou plantando quanto mais árvores puder, melhor. Agora vou plantar, por exemplo, 10 árvores de laranja, tenho uma série de árvores, série de limoeiros, ateiras, todas as árvores que eu puder plantar, mas não faço em forma de pomar, misturo, né? Não, monopomar. Vou diversificando, vou espalhando. E também me interessaria essa questão do processamento das frutas, o conhecimento pronto, embalagem, processar, embalar, registar, etiquetar, etc. Bem, registar já é a maneira moçambicana, mas ter esse conhecimento porque eu sei, o Brasil aproveita tudo, não é? Todos os produtos locais. Então, foi por isso que eu me interessei nesse processamento das frutas. Pronto. Neste momento, para coisas menos ambiciosas e para começar, seria o que eu estou a fazer, que é a horta, embora ainda sem controle, sem nada, a cultura das árvores, que eu acho que estou plantando agora, só daqui a 3 anos é que terei, é que poderei colher o produto das árvores, porque inclusive eu gostaria de ter até plantas do Brasil, tipo, gostaria de plantar guaraná, por exemplo, é um fruto que eu acho que é muito útil para as pessoas por causa do aceleramento cerebral, acho que é isso. E outras, né, que não tenho aqui ainda escrito. Pronto, então, basicamente, nesta altura, de tudo que o professor arrolou aqui, são coisas muito desafiadoras. E tem outra coisa também que eu precisava de entender muito bem, que ninguém me está a conseguir entender. Se é sustentável a horta orgânica. Mas eu acho que sim, falou o professor, que é a parte da compostagem, enriquecimento da terra, etc. Mas tudo de forma orgânica. Gostaria de fazer a horta orgânica. Então, eu tenho estes 3 desafios por agora para aprender, buscar conhecimento, que é nas plantas medicinais, processamento de frutas, que ainda tenho muito tempo até lá, e esta questão urgente que é talvez a primeira, como desenvolver a horta orgânica, porque eu não tenho grandes coisas. Eu praticamente é meio hobby e meio ganhar algum dinheiro. Né? Não sou fazendeira de muita coisa, né? Porque, por exemplo, eu tenho um casal de cabritos ali e quero aumentar a produção. Claro que vai haver uma área em que não se vai cultivar, não é? Porque cresce ali o capim, que é onde os cabritos vão comer. Então, por exemplo, temos o coqueiro híbrido também, que é um bom desafio. Temos
A questão do caju, para a pessoa ter resultado, precisa de uma área muito grande, porque a castanha é pequena. Até conseguir encher um saco tem que ser não sei quantas árvores. E esse desafio, o espaço é pequeno para ele. Embora eu tenha outra parte de 2 hectares também. Então, praticamente estou a pensar nestas 3 áreas que eu queria desenvolver muito fortemente, que é as plantas medicinais, processamento das frutas e horta orgânica, para começar. Porque se vou para muito longe, depois perco-me. Se vou para muito longe, perco-me. Embora eu creio, ainda não consegui ler, eu creio que o seu projeto inclui tudo o que o professor falou, não é? Pois, isto pode servir como projeto mãe, de onde nascerão os projetos pequenos e que numa primeira fase seriam. Agora, a questão de construção, ai, não, vai levar o seu tempo, vai levar o seu tempo, porque, pronto, os recursos ainda não são visíveis e também, pronto, não creio que estas coisas possam dar muito. Eu acredito que se estas 3 coisas funcionarem, vou ter algum excedente para poder continuar a fazer. Embora esta questão das frutas vá levar Posso assim. fazer uma interrupção? Sim, sim, claro. Olha, nós temos ainda aqui menos de 1 minuto. Então, o que que a gente vai fazer? Pois, A gente desliga e eu te mando outro link, pode ser? Que eu sei que você quer falar mais um pouco, tudo bem? tudo bem. Tá, Ok. ok. Deixa eu ver aqui, vou desligar o. Pronto, aí a senhora estava falando aí dessas coisas que a senhora acha que são importantes, correto? Aí eu só estava finalizando, o tempo acabou. Eu te cortei no meio de você finalizando. Pois. Pois é, professor, é assim, é um projeto que está no seu começo, né? Ah, E eu estou acelerando na parte da horta para colher dividendos o mais rápido possível, mas é necessário, todos esses pontos que o professor falou são coisas a curto, longo prazo. Bem, longo, não sei, longo, não sei quantos anos pode durar. Já não há idade para ser longo, mas ah. pronto, médio prazo. Pois, agora, que experiência é que o professor tem em relação à horta orgânica, por Olha, veja exemplo? bem, tudo isso que a senhora está falando aí é uma coisa fácil de fazer, porque a senhora quer coisas muito simples. A senhora quer, por exemplo, como fazer desidratação das plantas Hum, medicinais para poder fazer a comercialização. A senhora está querendo, por exemplo, a questão de frutas, de árvores frutíferas, né, para vendagem. E a senhora está querendo saber se pode utilizar, se é possível fazer uma plantação orgânica. São coisas que dão para a gente responder, inclusive, de alguma forma. Essa minha apresentação já responde esse ponto da horta orgânica, ou seja, é possível, né? Quando eu cito lá o mestre Cobra Manso, quando eu cito a minha experiência aqui local, né? É preciso a senhora saber inicialmente quais são os insetos que estão lá agora na hum, sua horta. Porque se sem a senhora me falar quais são esses insetos, como é que eu vou combater? É o primeiro ponto, né? Então, pois, pois. então a gente ainda avançou dentro daquilo que foi possível avançar, dado o andar da nossa carruagem. Então é preciso a gente saber isso para a gente saber quais são os equipamentos que podem ser utilizados. Em relação a Pois. essa questão da horta orgânica,
A gente tem um grupo aí mesmo em Moçambique, que tem parceria conosco aqui no Brasil e na Europa, que trabalha só compostagem, essa questão mais agroecológica e coisa e tal. A gente poderia ver com eles uma parceria no sentido de que um estudante daquele possa te dar principalmente o que está aí mais próximo de você. A gente vai ver um que está mais próximo de você para você não precisar gastar, porque tudo isso é gasto, né? A gente precisa saber como fazer para não ficar encarecendo demais, né? Porque o produtor rural, ele colhe a produção, ele planta não sei o quê, não sei o quê, mas você tem que pensar isso no longo prazo, que você pensar no curto prazo, nem o produtor rural tem condição de pagar tanta assistência técnica no curto prazo, porque a planta não floresce assim, tão rápido assim como a gente gostaria que florescesse. Então, tem que pensar isso no curto prazo. Essa questão que a senhora precisa para quando os arvoredos começarem a crescer, essa a gente pode deixar para daqui a 4 ou a 5 meses, né? Porque já que os arvoredos crescem e começam a dar frutos com 2 a 3 anos, então a gente não precisa correr com essa agora, né? Deixa ela em stand-by, vamos pensar mesmo só nos nutrientes da planta, deixar a planta fortificada, com proteção da planta, com uma visão mais agroecológica, sem precisar de defensivos agrícolas. Eu acho que esses dois pontos, né, tanto das plantas medicinais quanto de um plantio mais agroecológico, dá para a gente fazer agora. Agora, eu parei aí também, porque a senhora falou que a senhora conseguiu uma pessoa aí perto da casa da senhora, que é um técnico agrícola, que ele pode te dar um suporte mais técnico. Então, por isso que eu falei, então tá bom, eu vou ficar por aqui, né, para não atrapalhar o trabalho dele um e desorganizando o trabalho do outro. Não. Aí a gente fica mesmo só por esse primeiro ponto, né? Aí que eu me organizei. Eu posso até, se a senhora não conseguir com ele, essa questão do plantio agroecológico, a gente pode pensar primeiro na compostagem, né? Vamos pensar primeiro na compostagem de algo que já tem. E pensar na fossa biológica, que é um negócio fácil de fazer, porque ela é tudo isso que a senhora falava comigo, eu ficava pensando, pois, tudo isso tem um gasto de dinheiro. Se você for fazer um plantio agroecológico, se você for captar água da chuva, se você for recolher os restos de plantas que estão no seu quintal para você fazer as leiras e coisa e tal, você vai precisar de alguém para fazer isso, porque você não vai ter mãos para fazer tudo isso porque tudo isso exige muito trabalho, né? É como se você estivesse tirando, por exemplo, o trabalho de uma máquina, de um trator, que tudo isso é feito com tratores, para a senhora fazer, a senhora mesmo, com a própria força de trabalho. Então, é preciso você ter uma pessoa mais jovem que você vai contratar para poder fazer. Ou inicialmente você mesmo faz para você ver que como o trabalho é pesado, e aí você se conscientizar disso e depois pedir. Não, tenho lá 4 pessoas. Então dá para fazer. E daí o que a gente precisa inicialmente é juntar essas pessoas, e daí eu faço uma apresentação só da compostagem, de como fazer a compostagem. Tem uma prima minha aqui também que trabalha muito com compostagem, ela tem compostagem em casa, faz compostagem nas escolas públicas aqui da região. E aí ela poderia te prestar um favor aí nesse sentido desse trabalho de compostagem. Então, na compostagem é isso, que você precisa da compostagem para você poder fortalecer as mudas. Outro detalhe também que é muito, muito, muito feito é as ervas daninhas que estão do lado, né? Você põe elas do lado, deixa elas secar um pouco e faz, né, uma remoção nela de certa forma que ela fique ali e ela, né, já morta, não sei o que, recomponha, né, os nutrientes do solo. Isso é muito comum também fazer por aqui. Eu fazia isso, mas eu achava isso, desculpa a expressão, é um serviço que eu achava muito pesado para fazer. Uma vez, por exemplo, né, eu estava mexendo com isso, e aí eu não tinha visto, eu tinha um feijão andu, não sei se você conhece feijão andu. Sim, aquele feijão que cresce no ar. Nas cordas. E aí eu tinha lá uma caixa Muito. de marimbondo, tinha acabado de ter uma chuva e esse feijão tinha caído, né? A árvorezinha do feijão tinha caído no chão.
Aí eu, bom, vou lá que eu vou tirar esse feijão andu, vou fazer compostagem com ele e coisa e tal. Eu bati a pá, não sei se foi a pá ou a enxada, no pé desse feijão andu, e tinha lá esse marimbondo. Caracas, bicho. Eu sabia o que era Marimbondo o que é? marimbondo, é como se fosse abelha sem mel. Oh, my God. É, Oh, cara, aquilo doía. E ele ferroava bem, sabe? Era uma caixa de ih, marimbondo. Caracas, eu uh, fiquei uma arara, eu fiquei muito chateado. Aí foi que eu resolvi. São coisas assim, né? Que a gente que está nesse mundo yeah, acadêmico não sabe que existe, mas são coisas que existem. pois, E aí eu contratei um senhor que ele, inclusive, já era aposentado e tal, então ele me ajudava ali, né? Eu tinha filhos muito pequenos, meus meninos eram muito pequenos ainda. Ou seja, tudo isso é possível, não é que não é possível. Por exemplo, eu usava a plantação, por exemplo, de mandioca, quando a gente moía a mandioca para fazer a farinha, aquela água que saía da mandioca, eu utilizava aquilo, por exemplo, para combater as formigas. oh, yeah, Entendeu? Eu sempre utilizei aquilo para sim. combater as formigas. Eu já não comprava mais o defensivo. Mas às vezes, quando a formiga estava lá na casa do vizinho, porque muitas vezes a formiga sabe que você tem, a sua terra está mais verde que a dela, então ela vem de carreira lá da terra do vizinho. Aí na terra do vizinho eu usava o que ele já usava lá, porque o vizinho não usava a mesma coisa que eu usava. Aí eu falava, não, olha, eu vou ter que Pois, combater e tal, eu tenho aqui o veneno, você coloca lá. Ele ia lá, colocava, ou não, vai lá, Júlio, você mesmo coloca. Aí eu ia lá, colocava. Mas nas minhas terras eu não utilizava. Porque isso acontece, assim, eu não sei aí quantas fazendas são próximas, mas quando a fazenda, por exemplo, aí, às vezes a formiga vem de longe. Eu nunca vi um negócio, a formiga é um negócio fenomenal, né? E quando eu chegava de manhã, não tinha uma folha, porque a formiga trabalha a noite inteira. Eu não sei se você sabe disso. Tem formiga trabalhadora que ela sim. trabalha a noite inteira. Quando chega de manhã, você fala, mas cadê ela que estava aqui? Não tem uma folha. Eu ficava uma arara. Pois é, É. Então, eu utilizei muito aqui chama água da manipoeira. Então, eu utilizei isso. Ou utilizava também aquele rolo de fumo, né? Aí colocava álcool no rolo e batia também para as formigas. Então, eram coisas que a gente utilizava aqui, né? Outra coisa, aqui perto de casa tinha um frigorífico, um abatedouro, e aí ele tinha na Lagoa Aerada, né? Sobrava aqueles restos, né? De gado, né? De coisas de gado que ia para a Lagoa Aerada, porque estercos. todo frigorífico, né? Tem que ter uma lagoa aerada, que é o sistema de compostagem que ele vai renovar a água que passa por todo o frigorífico. E aí, uma vez, o Ministério Público me ligou perguntando se eu não queria fazer um teste, né, com esses restos para poder ver se a planta florescia, porque o pessoal estava fazendo, estava dando certo. Aí eu estava com o carro, né? Eu peguei o carro, peguei umas bobinas grandes, fui lá e peguei um pouco desse resto que tinha um pouco de sangue, aquela coisa toda, né? E aí eu deixava naquelas bobinas e ia jogando nas leiras pouquinho, não podia jogar muito, porque aquilo era muito forte. Então eu jogava um pouquinho Uhum, nas leiras das verduras, e aquilo realmente tinha um impacto muito grande. Então são coisas que eu já utilizei, que eu acho que ainda tem uma utilidade, que eu vejo as pessoas aqui perto de casa utilizando ainda. Mas isso tudo eu preciso saber depois, com mais carinho, quais são os insetos que estão ali e que você tem que dividir com ele a sua produção, né? Que você fica um pouco, ele fica um pouco, e aí vocês têm que ver quantos por cento cada um vai levar nessa parada aí. É isso. pois. Bem, professor, é assim. De princípio, o que eu posso dizer é que o que nós temos ali é a lagarta e os insetos, Tá, lagarto tem insetos, ok. Formiga tem? pelo Não. que já plantamos. Diga? Formiga não tem, tem? Formiga ainda não. Ainda não. Faça o seguinte, tira para mim, que eu sei que você tem aí o celular, tira foto dos insetos que a senhora está encontrado lá e manda para mim para eu poder ver aqui, Ok, tudo bem. tá bom? Ou posso tirar a foto da planta Ah, pronto, a planta.
como ela é atacada e depois mando. Tá. Pois. Ai, professor, sabe que é um desafio tão grande Ah, que ainda está assim muito confuso, que não sei por. Quer dizer, já comecei, mas o que eu comecei é aquilo que eu realmente quero desenvolver e com melhor qualidade, porque, por exemplo, eu não fico nada feliz quando tenho que usar inseticida, pô, eu embora também não. seja, sim, Ah, e são essas coisas que me. E depois, é assim, nós vamos à internet, porque há essa questão, vai à internet, has de ver. Mas a questão é que a pessoa vai à internet e volta e meia está a vir comentários, isto é falso, porque isto não é possível, é. porque queima. Então, eu queria mesmo a experiência do local. Eu, quando falei com o professor, era para ver a experiência de pessoas que realmente, muito longe de pensar que o professor já foi fazendeiro. Então, são mesmo estas questões. Pronto. É, quer dizer, fidedignas, né? Claro, claro. Que eu queria ter alguma recomendação Pronto. ou experiência, Tá, tudo bem. porque na internet sai tudo, mas não vale a pena arriscar para uma coisa que É não verdade. está cientificamente. Quer dizer, não é que é cientificamente, mas digamos mesmo empiricamente provado, digamos. As pessoas que possam usar, que tenham usado, simplesmente as pessoas inventam qualquer coisa e põem, né? É verdade. A senhora tem alguma análise do solo? A senhora já fez aí alguma análise do solo para a gente saber o que é que tem no solo? Não? Sim? Sim? Não? Parou. A senhora está me ouvindo bem? Bom, agora parece que parou um pouco, eu não estou ouvindo mais a professora. Tida. Ah, sim. A senhora fez a análise do solo? O que que a senhora encontrou no solo aí? Quais são os nutrientes que o solo tem? Não, fiz análise. Vou procurar. Análise de solo, já. Acho que é bom fazer análise do solo. Esse técnico aí, ele podia fazer para você. Se você não tem o técnico, você faz uma coleta do solo, leva numa universidade mais próxima. Geralmente as universidades têm pessoas. Só está em que? Só está em Maputo? Qual é a cidade? Inhamba, Inhambane, Inhambane. Qual que é a universidade que tem aí? Universidade Save, A SAVE. sim. Pronto. E Universidade Eduardo Mondlane, mas para a área de hotelaria e turismo. Não, então a SAVE tem o professor que trabalha aí com farmácia. Eu não sei se ele deve saber fazer análise do solo ou ele deve, que é o professor Afonso Faustino Taella. Eu vou te mandar o contato dele. Pelo menos se ele não Sim, souber, ele te indica alguém. Porque com tudo a análise bem. do solo, Perfeito. para a aula de compostagem, para a aula que vai fazer a questão de como você lidar de forma agroecológica com o solo, é necessário que as pessoas, por exemplo, se o solo for pobre, por exemplo, em fósforo, então a pessoa tem que pensar numa compostagem que vai aumentar a quantidade de fósforo e corrigir o solo, né? Então é nessa questão que a análise do solo é importante, Exato. tá bom? Ótimo. Então isso. Perfeito. Na questão também que a senhora falou, é, agora uma coisa que como a senhora está começando, a minha preocupação não é muito com essa questão mais da oferta de produtos, mas sim da demanda por produtos. Então, a minha discussão sempre com a senhora tem que ir aí, nos comércios locais, mais de um comércio, e ver, olha, quais são os produtos agrícolas que mais saem. Sai plantas medicinais, o pessoal vem pegar. Hortaliças, o pessoal está querendo. Que hortaliças? Porque aí a senhora tem que plantar aquilo que vai dar na produção, entendeu? Então, é necessário que a senhora faça primeiro essa visita técnica aos locais de grande vendagem que podem comprar a sua produção. E aí eles vão perguntar por quantas
quantas caixas desse produto a senhora pode trazer por semana? Ou, entendeu? Que geralmente é por semana, quando na época de colheita, né? Então aí é necessário que a senhora faça, que é como se fosse um contrato de boca, mas pelo menos é algum contrato, que aí a senhora sabe, eu tenho que produzir tanto. Se eu tenho que produzir tanto, eu tenho que plantar tanto. Então eu tenho que plantar tantas leiras, essas tantas leiras têm que dar. Se não estiver dando, tem algum inseto que está comendo. Então, como é que a gente, entendeu? Para a gente não plantar Pois, coisa que não vai ter vendagem, entendeu? claro. Tá? Sim, professor, aí, quando eu falei no técnico, é exatamente para fazer esse estudo. Pronto. Pois, ele vai, porque ele, como já foi funcionário da direção da agricultura, também tem esses elementos, não É, é? bom. Então, é sentando com ele que depois vemos quais são as culturas mais viáveis, também em relação ao solo, Ao solo. É, que de repente ele pode fazer o estudo do porque solo também. tudo, pois, É. Só faz o sim, seguinte: exatamente, ela pergunta exatamente, e quanto é a sabendo análise do qual é a solo. característica do solo. Isso. Pergunta para ele quanto custa a análise do solo. Isso ela pode ir lá na SAV e perguntar à SAV, quanto é que você faz a análise do solo para mim? E aí, se ela vê o preço que for menor, a senhora faz, a senhora pratica, né? Pois, sim, É, sim, acho que sim, isso é exato. uma boa É, coisa. Pronto. obrigada, essa dica é muito importante, É, que aí só é tem muito as importante. duas. É, eu acho que isso é uma coisa importante. A senhora me falou também aí da desidratação das plantas medicinais. Então, para a gente poder plantar as plantas medicinais, é preciso saber quais são as plantas medicinais, porque, por exemplo, aqui, por exemplo, no Brasil, é, a gente tem casas de herbanários, que as pessoas só vendem produtos naturais e tal, essa coisa toda. Elas compram sacos e sacos, né, de plantas medicinais. O saco vem fechado, hermeticamente fechado, não sei o quê, papapá. Durante um mês ela vende aquela planta e a planta fica bem. Beleza. Então aí, para a gente saber aí, a não ser que a senhora vai vender daí para cá, mesmo assim a gente precisa saber o que é que eles estão comprando. Para a senhora saber, por exemplo, nós estamos comprando um A, B, C, D, né? Aí você, não precisa nem você perguntar, você passa e tira foto. Que aí você chega em casa, você tchum, 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 de umas três, quatro casas, que aí você já sabe. E aí, com base nisso, a gente vai perguntar ao técnico: olha, quais dessas plantas medicinais dá para plantar aqui que ela dá? Porque às vezes o solo e o clima não dá para plantar determinadas plantas medicinais. As que dão, a gente planta. Com certeza. Tá? Essa forma de eu Pois. lidar com essa situação é diferente, porque eu sempre fico pensando o seguinte: é para produzir e para gastar o solo com aquilo que dá um retorno financeiro, né? Então, Pois, a gente não pode gastar o solo assim por gastar. A gente tem que gastar o solo com aquilo que dá, porque você vai chegar uma determinada época que esse solo que você está, você vai viver dele, né? Agora não, você está começando. Então, mas você tem que começar de uma forma muito comercial, muito pé no chão, entendeu? com certeza, É com isso, então é certeza. por isso, entendeu? Pois, mas estou muito, muito feliz com esta ideia de estudar o solo, estudar as pragas que podem surgir, eh, para depois começar a pensar nesta questão da compostagem, né? Não Isso, digo da compostagem, digo da horta orgânica. isso, exatamente. É. Pois, Enquanto isso, eu vou da preparando a horta. pessoa. Eu vou ver com ela também quanto ela cobra, né? Porque aí é um preço dela, vou ver para ela quanto ela cobra para te passar direitinho, mas eu acho que não vai ser muito, não. Eu sei que as pessoas aí têm o hábito de cobrar as coisas muito caras, mas eu vou procurar uma pessoa que é competente e que não cobre tão caro. E aí eu vou te dar dois nomes, Pois. que aí você pode escolher entre esses dois nomes, ok? Tudo bem, tudo bem. Tá bom? Mas este professor Taela está em que região?
Olha, ele Porque tá na aqui eu Save, agora eu não sei em qual Save ele tá, mas eu sei que é aí perto, em Ambani. E a gente tá sempre conversando, eu e ele, entendeu? em Massinga. É, eu acho que é por aí. Sabe por quê? Porque ele é da etnobotânica. Inclusive, ele sabe de insetos, sabe essas coisas todas, combate de inseto e tal, essa coisa toda ele saca. E a Oh, gente conversa muito, assim, a gente tem muita perfeito. proximidade. Daí eu vou. Uhum. Eu vou falar com ele que só está em Ambani, né? E para ver se Sim. ele. Porque de repente até ele não precisa nem conhecer Inhambane, só de só fazer o estudo solo e ver quais são os insetos que estão prejudicando, numa reunião como essa que a gente está fazendo, ele pode resolver. Mas se ele estiver perto, ele pode ir, entendeu? Pois, pois. Tá bom? Pois, sim, sim, claro, professor. Tá. Tudo bem. Tá bom, Ah, mas por professor. agora ainda, agora eu vou, tenho a conta consigo e não, tão já, não vou procurar outra assessoria porque tenho aquele técnico, então já fico muito, É verdade, é verdade. muito, Vamos primeiro um passo sim, a passo, né? Vamos primeiro passo a passo. Eu pois. até já passei para a senhora aí a pessoa, o número do banco, o número Pois, né? e falando sobre isso, o câmbio aqui está 11,6. Não sei como é que o professor encontrou aí. Não, pode tocar, faz pelo câmbio que tá aí, tá beleza para mim, tá tudo tranquilo, Pois, tá pois. bom? Pode fazer por onde for Perfeito. fez, tá bom? É para 600. É 600, 600, 600 sim, reais. sim, É, R$ 600, exato. isso, isso. Então eu faço isso já esta noite Pronto, para transferir para o BIM tá e bom. assim continuamos a nossa assessoria assim ao de leve, mas com as contas já fechadas. Tá legal, tudo bem. Pois. Então, qualquer coisa, porque eu gostaria, pronto, se calhar não tenho mais para pagar, mas gostaria de sempre dar uma informação, dizer, olha, já consegui detectar Olha, que tipo de solo tem. Yeah. muito bom. Porque, por exemplo, eu estava até a pensar, porque aquele solo, a mim dá-me a impressão que, pronto, nós tem dado alguma coisa, né? Porque o solo leva, nós pomos o adubo, NPK, já ouviu falar? Pecado. É nitrogênio, né? É nitrogênio. NPK e pomos também o estrume De de- vaca, do porco, do porco. do porco aqui mais. Então eu estava a pensar que poderia arranjar assim uma carrada de terra vegetal, que tem, mesmo aqui onde eu estou a viver, aqui tem uma baixada cheia de terra vegetal, levar a terra vegetal e misturar, e a terra vermelha, que dizem que tem muito ferro, e misturar. Mas isso requer saber, a partir do técnico, se posso misturar as coisas todas, né? Ou é só para uma parte, para plantar uma coisa, outra parte para plantar outra coisa, sem fazer essa mistura desenfreada da terra, né? Claro, claro, Mas claro. isso começa tudo pela análise do solo. Do Se calhar solo. até vou levar os três tipos de solo, Que legal. esse que estão em regiões diferentes, exato. Muito bom. E a partir daí já é fácil fazer, com alguma ciência, o plantio. Isso, Tipo, por isso. exemplo, o tomate precisa de um tipo. Eu estou agora a processar, hein? Obrigada pela assessoria que estou. Isso é um bom começo. Isto é É, um bom começo, quer é, dizer que já estou a pensar numa perspectiva já científica, né? Não é só claro. plantar como eu estou fazendo agora. É, é. E é muito, acho muito interessante pensar assim, começar a pensar assim. Isso, isso. Acho que Pois, estamos porque bem também agora. aqui, pois, porque também aqui vende-se um produto, por acaso comprei 1 litro, eh, este produto mete-se uma tampa, não sei se são 20 mililitros em 14 litros de água, que é de rega. Aham.
que é um produto concentrado super grosso, que dizem que é ecológico, é não sei o quê, que sustenta a água na terra, Ah, que ajuda a massa, né? manter a terra úmida. Ah, que coisa Sim, legal. ajuda. É. Sim. Então, é tudo experiências, mas olha, é preciso que haja produção para compensar esses gastos. É isso aí que eu estou falando. A gente não pode ficar tirando para cá, tirando para lá. Tem que ser uma coisa, não é, estou utilizando e está dando certo e estou indo, entendeu? Com certeza, com certeza. É. Então, este passo de análise do solo é muito importante, muito Ó, importante. é. É a base. Pois é. Devia ter começado por aqui. É. Pois. Tá bem, professora. Então, e depois está a ver, por exemplo, esta questão das plantas medicinais. Eu teria que plantar 7 hectares para ter um saco. É muito Sim, folha, não, é muito folha. Principalmente assim, esses arvoredozinhos, por exemplo, a gente tem aqui uma erva que é para estômago, mas é folha. Mas assim, para vender, você vai vender um saco, é 20 litros, entendeu? Então você vai plantar, por exemplo, uma eira só de espinheira santa, por exemplo, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí. De erva cidreira, por exemplo, né? Eu estou olhando aqui para as plantas e estou te falando. Pera lá, deixa eu pegar uma aqui. Pera aí. vou. Boldo, boldo. Ah, era o boldo que eu ia te falar. Então, você vai plantar boldo. Então, é preciso plantar. Mas para a senhora plantar, é necessário saber se aí, próxima senhora, que aqui para a gente tem. Mas eu não sei se aí na região, porque não adianta a senhora plantar sem saber quem é que vai comprar, entendeu? Pois, claro, Entendeu? claro, É isso aí. Entendeu? A não ser claro. também que a senhora ofereça na internet, olha, eu estou querendo fazer um plantio assim, assim, entre em contato com alguma fazenda. Aqui a gente tem uma indústria, por exemplo, de óleo essencial, que ela compra muita produção daquilo que dá óleo essencial. Por exemplo, estou vendo que você está plantando laranja. Tem o óleo essencial da laranja que combate a tristeza e a depressão. Então, eles, por exemplo, Uhum. comprariam essa produção de folhas de óleo essencial para a produção de óleos Uhum. essencial, entendeu? Pois, pois, pois. É, é Sim, isso. sim. Sim, e depende também, aqui também é um bocado arriscado pensar nisso. Porque aqui em Ambana é uma província pobre, sem muito poder de compra. Ah. Eh, Pronto, é das províncias mais pobres de Moçambique. Embora Moçambique todo mundo tenha esse problema de poder de Ah, compra. ah. Por isso, se calhar eu ponho de lado um pouco a questão das plantas medicinais, ou faço assim para amostras e tudo, É. mas não como produção de fornecimento. Eu acho Mas que é para necessário. o marketing é bom a senhora ter um espaço falando assim, ambulatório de plantas medicinais. Assim, as pessoas passando lá de fora, a senhora tendo isso, as pessoas já começam a entender que ali tem plantas medicinais, então elas vão começar a pedir, né? E aí a senhora pode Sim, atender, sim, pode dar uma orientação, pode cobrar por essa orientação. Ó, aqui não tem, mas o vizinho tem, amanhã você passa aqui que eu pego e te dou, né? Então a senhora pois, pode fazer algumas coisas assim. Então é bom a gente ter como marketing, porque hoje esse marketing é muito forte, né? pois, sim, sim, boa ideia essa, É, boa ideia. Sim, porque pronto, eu vou lutar para que o sítio também seja conhecido. Pode não ser nesta questão que dizemos que alojamentos numa primeira fase, mas essas visitas guiadas. isso. Menina, esse Yeah. menino aqui, esse menino, o nome dele é Sinésio. Ele casou com uma menina dos Estados Unidos e foi para lá. Não sabia fazer nada. Chegou lá, começou a dar aula de capoeira. Aí capoeira vai, capoeira vem, recebe em dólar, volta ao Brasil, compra uma fazenda. E põe o nome dessa fazenda Quilombo. Pronto, estourou. Quilombo. O nome Quilombo hoje é um negócio assim, né? Que dá dinheiro. Pô, Quilombo, todo mundo quer Quilombo. Onde é que é o Quilombo? Onde é o Quilombo? Aí ele fala: não, eu só coloquei o nome de Quilombo, mas aqui não é o Quilombo. Mas se vocês quiserem vir. Aí vem gente de tudo quanto é parte. Porque ele colocou o nome da fazenda de Quilombo. Imagina que coisa. E aí ele faz capoeira, é o que ele sabe fazer. Ele dança capoeira, ensina o pessoal a capoeira. Como o pessoal paga em dólar,
Pronto, acabou, né? Não precisa de mais nada, né? Oh, está feito. Quem me É, dera ter uma sorte que me caia do. A mim nada me cai do céu. Mas A assim, mim são pedras que apanham e me aleijam os dentes só. você vê que ele realmente foi um guerreiro. Mas assim, o que eu acho interessante é você pegar essa experiência, por exemplo, o que que tem aí que está todo mundo fazendo, que está na boca do povo, não sei o quê, não sei o quê. Essa questão dos médicos tradicionais é o que há. Então você põe assim, ambulatório de medicinas tradicionais. Ambulatório de planta, nem fala medicina para não ficar a ideia de que é uma coisa de igreja, né? De terreiro. Põe assim, ambulatório de plantas medicinais. A pessoa sabe que ali tem plantas medicinais. Aí ela vai parar com você para te perguntar. E aí você vai falando. Enquanto isso, você que foi professora, eu que sou professor e tal, estou no Brasil, quando você tiver já tudo organizadinho, não sei se você tem alguém aí para lidar, porque aqui tem várias pessoas que lidam com redes sociais. Então elas postam, olha, lá na África tem uma fazenda, né, que planta medicinal e que faz não sei o quê. Aí as pessoas vão querer ir conhecer, Oh, entendeu? sabe como é que Fala de sabe qual novo. é o nome que eu quero dar? Uma valor nome e que todo mundo tá revoltado comigo porque acha Ah, que o nome não é a roça. Havia um sítio que chama a roça. que Porque então, ótimo! porque é a roça? Eu sei, porque aquilo é uma quinta rural, É isso. não é? Tá Sim, é o ótimo, tá nome horrível. maravilhoso. Pois, porque depois eles, mas isso não, não tem identidade, não tem tal, dá-me lá um nome com identidade. Começam a dar uma frase de 3 palavras. Eu disse, agora eu vou dar um nome com 3 palavras porque eu disse, tem que dar o sentido da roça, de um lugar de moradia e ao mesmo tempo rural, onde se faz um pouco de tudo, assim, Isso aí. tudo espalhado. Não é nem machamba também, não é? Dá machamba. Eu disse, não é machamba. Machamba. Então eu, pronto, lá que os convenci que tem que ser a roça. Por isto, aquilo. Assim. Então dá lá quintal rural. Esse quintal rural, porque é quintal? Porque não pode ficar roça, então? E olha, aí ficou roça. E eu acho que é um nome interessante, porque foram buscar nome brasileiro. Por que nome brasileiro? Em São Tomé há tantas roças de café e não sei o quê, porque é brasileiro. Sabe, são pessoas que têm mania, que têm muita identidade, das tantas não andam de tangas, né? É, é verdade, eu, Pois. eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa pensar o que importa, assim. Se você tiver alguém aí um desses meninos, dessas 4 pessoas que te ajudam, que sabe que os meninos novos hoje sabem mexer nas redes sociais. Eles inventam moda com rede social. A gente nasceu num período que não era, eles já nasceram dentro da rede social. Então os meninos sabem. Se tiver alguém, algum menino aí, para ir você planta, aí tem uma plantinha, ele vai lá, tira foto e Uma foto. coloca, né? E aí daqui a pouco já fica conhecido, entendeu? Pois, pois. Pega os alunos do professor Exato. lá da universidade e aí ele vai fazer um dia aí com os estudantes e tal. Aí os estudantes né, um vai falando para o outro e tal, entendeu? Pois. Pois, eu tenho o azar de, aqui em Embano, onde eu estou, a universidade onde eu trabalhava, não estava relacionado nem. Tem curso de nutrição, mas esta questão de agroprocessamento, como é que se chama? É, como é que é? Pronto, relacionado com a cultura, né? Como é que se É. chama? Agroecologia? É agronomia, Agronomia. cursos. Sim, a- por acaso aqui não temos. Acho que é Macinga e a outra província. Mas Macinga já não é muito longe daqui. E se eu posso falar com este professor Fael, porque eles também podem arranjar. Bem, sair de Macinga para aqui também para eles não tem muita lógica, porque pelo caminho se calhar apanham outros sítios. A questão é que eu Pronto. estou muito distante, o meu sítio é muito distante desses sítios todos. E aqui a universidade.
Porque a questão é essa, porque se houvesse aqui na universidade, Aí não tem bem o na curso de universidade, nesta nutrição, é? instituição, É nutrição que sim, tem? Então, sim, nutrição, eles podem trabalhar com a desidratação das plantas medicinais. O pessoal de nutrição sabe bem isso. ok. E geralmente tem O um ou problema, outro da coitados, é nutrição. que nem tem aulas práticas, tudo o que aprende aqui é teoria só. Ah, aí não dá, aí é ruim, aí é ruim. É. Sim, os cursos aqui é uma. Por isso é que eu estou. Embora tenha contribuído para que o sistema ficasse assim, mas pronto, sou uma Pronto. das. É por isso que eu agora saí para agora pôr a mão na massa, porque Isso é bom, isso é muito essas bom. coisas. Sim, eu até pretendo trabalhar com este curso de nutrição, porque fica aqui perto, a hotelaria e turismo também ali na, que é da Universidade Eduardo Mondlane, dos estudantes irem lá verem. É, claro, Ah, sim, claro. bem, ver por ver também não, mas ver que É, fazer um experiências se pode acordo, né? fazer, né? É, vamos começar por aí, depois a gente escreve alguma coisa para eles. Eu vou te dar o telefone do professor, tá bom? Tá bom, tudo bem, professor. Tá bom, Então, professora, tenha um fique bom bem. descanso. Tá bom. Eu digo-lhe alguma coisa, vou-lhe mandar um comprovativo. Tá bom, me mande que aí eu digo para ele. É 11,6 então que